Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Neste programa vamos falar sobre a encíclica Laudato Si, que terá sua segunda parte publicada no dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. A Laudato Si trata do cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas, bem como de questões mais amplas da relação entre Deus, os seres humanos e a Terra. Ela é dirigida a toda pessoa que habita este planeta. Por isso é oferecida como parte de um diálogo contínuo dentro da Igreja Católica e entre os católicos e o mundo. O Papa Francisco ressalta a importância da interligação entre a criação e a redenção, pois o Redentor é ao mesmo tempo o Criador. Ele nos recorda que sobre como a forma de alimentar-nos, de consumir, de desplazar-nos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. E para falar sobre a encíclica, eu converso com Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo metropolitano de Palmas, no Tocantins, e presidente do Regional Norte 3 da CNBB e vice-presidente da Repam Brasil. Também falo com a Dorismeire Vasconcelos, que é leiga consagrada da Ordem Franciscana Secular e articuladora territorial da Rede Eclesial Panamazônica Repam Brasil. Vou dar as boas-vindas aqui aos meus convidados. Primeiro, Dom Pedro, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Wilke. Boa noite, Doris. Boa noite a todos os ouvintes desse programa. É um prazer, uma honra estar aqui para falar desse tema tão pertinente, que é o cuidado com a nossa casa comum. Recebo também a Dorismeire. Dorismeire, ótima noite. Obrigado por atender aqui ao nosso convite. Boa noite, Wilke. Boa noite a todos e todas que assistem aí o Ponto 3. Paz e bem. Vou começar com Dom Pedro. Dom Pedro, como presidente do Regional Norte 3 da CNBB e vice-presidente da Repam Brasil, o senhor tem aí uma visão única das questões enfrentadas na região amazônica, né? Como que a encíclica Laudato Si tem influenciado a abordagem da Igreja, os trabalhos da Igreja Católica em relação aos desafios ambientais e sociais enfrentados na Amazônia? O tema do meio ambiente, o tema da casa comum, deixou de ser um tema para ambientalistas, para outras propriedades, outras profissões, e se tornou um tema intereclesial, um tema no dia de hoje. Talvez seja o tema que mais esteja nas páginas, nas propostas, no diálogo do mundo de hoje. Nos acostumamos a ouvir falar, governos falarem, que a gente não ouvia falar disso, cientistas falarem, pessoa do povo falar, sentir. Hoje em dia já dizem que nós estamos sentindo já na pele as doenças mentais por conta das mudanças climáticas. Então é um tema de total importância, de capital importância, porque é a nossa vida. Cuidar da natureza, cuidar da casa comum é cuidar da qualidade de vida, da comida, da bebida, da educação, do trânsito, das comunicações, da qualidade de vida, da roupa que vestimos. Então, é falar da nossa vida, é até um pouco interesseiro cuidar da casa comum, porque remete sobre nós, é nosso dispor. Então, hoje é impossível pensar num trabalho pastoral que pensa a pessoa só, a alma, salvar a alma, sem cuidar da vida, do planeta, da sua relação com o mundo, com as pessoas. Então é um tema realmente de ressonância, de importância atual.
E diria assim que nós estamos começando o mês de setembro, e é o tempo da criação. Já tem mais esse aspecto. Nasceu nos movimentos ecumênicos e foi acolhido pela Igreja pelo Papa Francisco, que começa no dia 1º de setembro, termina no dia 4 de outubro, quando o Papa vai lançar essa encíclica que nós acabamos de falar. Então nós estamos no tempo da criação. É preciso que a gente volte à sala de aula para estudar a teologia da criação, na catequese, na evangelização, na liturgia, nas celebrações, em qualquer espaço que nós tivermos, porque é realmente um tema de importância capital. Já estamos sentindo na pele as doenças decorrentes das mudanças climáticas. Com certeza, Dom Pedro, acho que é essencial a gente destacar dessa fala do senhor o que o senhor diz sobre ser uma responsabilidade de todos nós, não apenas de ambientalistas, não apenas de biólogos ou de quem está ali mais atuando na área, mas todos nós temos um pouquinho de responsabilidade, todos nós precisamos nos preocupar com essa causa. Eu queria saber agora da Dorismeire como que ela enxerga a conexão entre a espiritualidade franciscana e os ensinamentos que estão na Laudato Si. Como enxergar? Obviamente que já o próprio nome da encíclica nos reverte à espiritualidade franciscana, né? Quando se fala Laudato Si, louvado seja o meu Senhor, se lembra justamente do canto do santo São Francisco de Assis, né? Louvai a todas as criaturas que estão na criação. Então, há uma conexão e uma interligação justamente da nossa espiritualidade franciscana, do cuidado para com a criação e agora numa extensão maior, envolvendo também a sensibilizar a sociedade e toda a igreja nesse sentido da educação e da espiritualidade, do cuidado à criação. Tudo está interligado, tudo depende um do outro e, nesse sentido, São Francisco nos leva a esse cuidado para com o irmão ser natural, mas também para o irmão a obra de Deus, que são os filhos e filhas amados de Deus. Certo. Agora, Dom Pedro, Papa Francisco sempre nos chama muito a atenção para a ecologia integral. Explica para a gente do que se trata e por que é tão importante. A ecologia integral, o Wilke, começa no nome dessa televisão que nós estamos assistindo, televisão do Pai Eterno, não é isso? É um nome bonito. Nós atribuímos na Trindade todos faz todos, diferentemente de nós, mas na Trindade é Deus que age, é o Pai no Filho, o Filho no Espírito, o Espírito no Filho, o Espírito no Pai. Mas nós atribuímos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro atributo de Deus é a criação. Evidentemente que Jesus recriou e o Espírito transcria. Mas eu queria deixar um pouco esse dado aí para vocês refletirem. O que nós estamos fazendo hoje, estamos ajudando a TV Pai Eterno a cumprir a sua missão, que é do Pai Eterno. Cuidar das obras da criação. E compete a nós ajudar a Deus a recriar esse mundo e louvá-lo, como disse a Doris. A Laudato Si significa louvor a Deus pela obra da criação. Então, todos estão interligados. Essa ecologia integral é exatamente isso. Eu, você, mas também os meios de comunicação, também as televisões, os nomes. Todos nós deveríamos ser um partícipe dessa grande família humana, dessa grande comunhão. Não dá para fazer ecologia só pensando nas plantas, você pensa nas pessoas, na economia, é tudo interligado. Não dá para falar de pobreza, miséria, doenças, se a gente não fala de ecologia. Não dá para falar de ecologia sem falar de dinheiro, comida, saúde. Não dá para falar de vida humana sem falar do respeito pelas obras de Deus. Então, a ecologia integral é tudo no mesmo saco, é tudo na mesma panela, convivendo fraternalmente, cada um realizando o seu propósito, mas nada fica desligados e sem valor. O Papa Francisco diz uma coisa muito interessante, até o serizinho menos insignificante para nós, que não tem sentido nenhum para a nossa vida, ele faz parte da cadeia, faz parte da estrutura, da harmonia. Se faltar um serzinho que foi criado,
ficará um buraco e nós não realizamos a nossa vocação. Muito bonito isso e muito interessante a gente pensar e refletir sobre esse tema, né? Também é interessante, Doris, a gente pensar e refletir sobre a proposta da encíclica que pede uma mudança no estilo de vida e no consumo, né? Como que a gente pode ver isso e que reflexão dá para fazer a partir disso? É importante ressaltar que a encíclica Laudato Si, a sua primeira parte, ela faz uma revisão do que é o desenvolvimento sustentável com o envolvimento dos povos. Mas também ela reflete sobre a raiz humana da crise, que não é só social e outra crise ambiental, mas é uma única crise, que é a crise socioambiental. E essa crise socioambiental está impactando a vida do planeta e dos povos que neste planeta vivem. Por isso que é importante justamente mudar, ou melhor, uma conversão ecológica que seja integral e que possibilite aí uma consciência de cuidado para com o planeta e para com a humanidade. E quando o Papa vem agora expressando que vai lançar a segunda parte da Laudato Si, é como se ele tivesse, após 8 anos do lançamento da Laudato Si, refletindo as questões que ele falou há 8 anos atrás, com os problemas atuais que estão depois de 8 anos e a situação realmente que se encontra o planeta da questão da crise climática. Então, além da crise climática, ele também destaca a importância da vida, e essa vida diante das ameaças de guerra, do armamento, e como isso, como igreja, como sociedade, é dever e responsabilidade nossa justamente deixar um mundo com vida para as gerações mais novas. E essa não é só apenas um direito da juventude ou das gerações novas que aí estão, mas é um dever nosso como zeladores e guardiãs da criação, ao qual Deus nos deu como presente e dádiva e como responsabilidade dentro do seu projeto de vida da criação. Com certeza. Agora, Dom Pedro, a gente sabe que os problemas climáticos, tudo que envolve essa questão, afeta de forma desproporcional as populações mais vulneráveis, né? Como que a igreja na Amazônia está trabalhando para proteger os direitos e a dignidade dos povos indígenas e também de outras comunidades que são marginalizadas? Todos nós sabemos que a vida ela não é igual para todo mundo. Qualquer aspecto da vida, em qualquer situação, os mais pobres são os mais vulneráveis. Quem tem recurso, que tem dinheiro, que tem condições econômicas, mais facilmente evita e tira de letra as crises. Quem não tem, quem é mais pobre, quem é mais vulnerável, sofre mais as consequências em qualquer aspecto da vida. E também as consequências climáticas. Não é... Qualquer sociólogo, qualquer pessoa sabe disso, que um evento, um acontecimento na vida de uma comunidade pobre e na vida de uma comunidade rica tem muita diferença. As riquezas, as condições, as possibilidades de quem é mais rico de sair de uma crise é muito mais fácil do que uma comunidade pobre. Então, a comunidade pobre sofre mais. E o que é importante pensar é que se a gente diminuir a desigualdade, se todo mundo tiver as mesmas condições de vida, se as pessoas tiverem o mesmo empoderamento, o mesmo conhecimento, mais facilmente a gente passa pelas crises e não sofre tanto como sofrem as comunidades tradicionais, comunidades mais vulneráveis. Mas isso é importante a gente refletir. Deus criou o mundo para todo, deu a possibilidade para todo. Infelizmente, nós concentramos na mão de alguns, deixamos outros sem nada, e na hora da crise, na hora da falta disso, daquilo outro, quem mais vai sofrer são as comunidades mais vulneráveis. É por isso que nós estamos também trabalhando a questão da ecologia integral, onde todos possam ser beneficiados com todas as riquezas, com todos os bens que a natureza nos dá, e não essa centralização tão grande e esse empobrecimento das pessoas. E tudo que a gente está falando aqui passa pela conscientização, passa pela formação e também o acesso das pessoas à informação mesmo, para ter consciência
do que a gente está falando aqui, do quanto é sério, né? E a encíclica Laudato Si também chama muito a atenção para essa necessidade de mais educação ambiental. Então eu queria saber de vocês como que as paróquias, também as comunidades ali, as escolas, podem integrar, podem participar e favorecer os ensinamentos dessa abordagem, desse cuidado com a Amazônia no ambiente educacional, ali no ambiente de formação. Vou direcionar a Doris essa pergunta. Bom, esse trabalho ele vem sendo realizado a nível de eclesial, mas também a nível social, através de uma série de atividades que são organizadas por paróquias, né? Nós temos aí articulações das pastorais de ecologia integral, nós temos atividades junto à rede eclesial panamazônica, ao movimento Laudato Si, na formação de animadores de Laudato Si. Temos trabalhado também através dos territórios de dioceses, de paróquias, no sentido de multiplicar esta educação e espiritualidade da ecologia integral junto às escolas, mapeado e demonstrado várias iniciativas de economias solidárias e de agroecologias, ou de economias agroecológicas, mostrando aí como se pode fazer o cuidado para com a criação, o envolvimento dos povos, o desenvolvimento das cidades, mas com o cuidado ambiental. Há uma série de situações, ações sendo realizadas pela Igreja nesses 8 anos, que tem propagado no território, principalmente da Amazônia, esse compromisso de educação e de espiritualidade, de ecologia integral, junto às populações, seja do campo, seja urbanas. Também há um trabalho muito da campanha Laudato Si, que tenta justamente, como igreja e como sociedade, viver 3 grandes momentos, que é justamente a Semana Laudato Si, quando é comemorada o lançamento em maio, o Junho Verde, que é uma lei que foi propagada, foi criada pela CNBB e aprovada no Congresso, que é justamente facilitar com que a sociedade se envolva durante o Junho Verde para reconhecimento, programas, planos ambientais de cuidado dentro dos municípios, do Estado e a nível nacional, ou reconhecendo os direitos da natureza ou a natureza como sujeito, e também desenvolvendo esse cuidado para com o meio ambiente, e o tempo da criação, que inicia justamente hoje, Wilker, que é 1º de setembro, e é um tempo em que, numa ação ecumênica, interreligiosa, todos, independente de ser cristãos ou não cristãos, abraçam a causa e celebram em oração, em ações ecológicas, o cuidado para com a criação, até o dia 4, quando a gente celebra o dia de São Francisco de Assis, e aonde terá o lançamento da encíclica, da segunda parte da encíclica Laudato Si. Ou seja, a Igreja está atuante na educação e na espiritualidade da ecologia integral, com várias ações ecológicas na linha da espiritualidade e educacional junto às redes que trabalham, seja educação básica, seja educação popular, seja educação nos movimentos eclesiais da Igreja. Tá certo, atendendo a esse chamado do Papa Francisco, né? Dom Pedro, o Papa que sempre demonstrou um cuidado e uma preocupação muito grande com as questões ambientais. Como que a gente deve identificar, como que a gente deve ver uma encíclica como a Laudato Si? Ela é direcionada a quem, por exemplo? E ela é como se fosse um manual que a gente deve ler ali e tentar seguir aquelas orientações do Santo Padre? Começamos pelo nome, Wilker. Encíclica, vem do latim, significa algo para circular, algo para chegar em todo lugar. É uma carta dirigida ao povo de Deus, é assim que está escrito na capa, dirigida ao povo de Deus, aos homens e mulheres de boa vontade, aos governos. Tanto assim, a importância dessa encíclica, que é a primeira nesse gênero, ela é a pioneira, ela é a original, ela é a badalada, ninguém vai tomar o lugar dela. Mas certamente, se o Papa Francisco está escrevendo uma segunda parte, é porque ficaram algumas questões de fora.
e que a ciência ajudou. Vou dar até um exemplo assim, não sei se vai tratar, não vi em ciclo, não posso adivinhar. Mas a gente, há 10 anos atrás, dizia que a Amazônia é o pulmão do mundo. E aí eu vi o cientista dizendo que para a igreja não dizer mais isso, porque não é muito correto. Porque existem outros pulmões, na Indonésia, também na África tem outras florestas tropicais. O pulmão do mundo são as florestas tropicais que se comunicam, intercomunicam. O céu é uma verdadeira comunhão de vida, é um exemplo de comunhão, de inter-relação. Aquilo que acontece na Amazônia vai chegar na Indonésia, aquilo que acontece na Amazônia vai chegar na África, e as florestas se comunicam. Então, não é um lugar que tem um pulmão tá aqui fisicamente. É toda essa questão. Certamente o Papa está abordando aquilo que a ciência disse, aquilo que apontou, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi percebido no momento em que foi escrita a encíclica. Ela continua atual, tem o seu papel, certamente ele vai pontuar algumas questões mais pertinentes que foram passadas depois que ela foi publicada. Esse, para mim, é o grande valor do que nós estamos dizendo. A fé, a cultura, não são monolíticos, não são dogmas fechados. O Papa disse isso recentemente. Não é uma coisa fechada, uma caixinha de segredo, fechada sete chave. Os dogmas, as verdades, elas são atualizáveis, elas crescem. A nossa fé cresce, a nossa igreja cresce, a nossa consciência cresce. Não vai deixar de crescer nunca, desde quando Jesus nasceu, na revelação inicial, na revelação primitiva, até hoje, 2023 anos depois, nós estamos fazendo crescer a revelação, a fé. Tem gente que pensa, os possessivos, os conservadores, querem aprisionar a fé em 1900, mas a fé ela tem essa dinâmica de ajudar a gente a viver. Nós vivemos da fé, da esperança, da caridade, do amor, da ciência, da técnica, e cada dia nós vamos descobrindo um caminho de Deus, uma luz de Deus, um sinal de Deus para vivermos a nossa vocação no momento. Tá certo. Agora, Doris, muita gente, quando a gente começa a tratar aqui de assuntos que tratam do meio ambiente, o respeito ao meio ambiente, tudo isso, as pessoas encaram isso como se fosse um empecilho para o desenvolvimento econômico, como se fossem duas coisas antagônicas. Isso não é bem assim, né? Não, não é. Não há esse desenvolvimento que acontece, que agride, que impacta a vida da criação, ou seja, a natureza e a vida dos povos que vivem neste habitat, não pode ser algo considerado desenvolvimento. Pode ser qualquer outra forma de palavras, mas não é um desenvolvimento. O desenvolvimento tem que dar garantias de vida, oportunidades de vida à criação num todo, tanto natureza como também a humanidade. Um desenvolvimento que tem causado um ponto de não retorno do planeta não pode dizer que seja algo agradável e ciente ao projeto de vida de Deus na Terra, ao qual a Terra foi criada. Então, como é que a gente pode fazer o desenvolvimento que garanta oportunidade de vida, qualidade de vida e vida plena à humanidade, se a gente está cometendo um ecocídio, que é justamente a morte do planeta, que não tem como retornar? A natureza, quando impactada, impacta a vida da humanidade. E a humanidade, se ela não tiver esse equilíbrio do ecossistema, quando a gente fala, por que a importância da Amazônia? Porque a Amazônia é um ecossistema que, quando bem salvaguardado, tendo desenvolvimento, mas sem impactar a floresta, sem impactar a vida dos povos, sem impactar a biodiversidade que ela tem, ela ajuda outros ecossistemas como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampas e outras florestas tropicais no mundo a manter um equilíbrio do planeta que garante vida. E se garante a vida para a humanidade, então isso é realmente um desenvolvimento integral. Agora, um desenvolvimento que aumenta o lucro, os valores monetários das grandes empresas ou outros grupos, mas causa desigualdade, a fome
e a vulnerabilidade dos filhos e filhas amados de Deus, então é hora que também, não só a sociedade, mas principalmente a igreja defensora da vida, se posiciona para dizer ao mundo: é preciso pensar em ecologia integral, é preciso pensar na vida e defender a vida. Perfeito, vou me despedir de vocês, meus convidados dessa noite. Foi ótimo esse nosso bate-papo a respeito desse tema tão especial, tão importante. Dorismeire, obrigado pelo seu tempo, viu? Até a próxima oportunidade. Gratidão, um abraço a todos, paz e bem. Paz e bem. Agradeço também a Dom Pedro. Dom Pedro, obrigado pelo tempo, viu? Até a próxima. Obrigado. Eu queria dizer mais duas coisinhas. Lembra que eu falei o jogo do Pai Eterno com o Pai Criador? Vocês têm essa responsabilidade de fazer com que a criação seja preservada, né? E eu queria me despedir com a expressão do Papa Francisco na encíclica que ele escreveu: Laudato Si, louvado seja Deus por todas as coisas boas que nós fazemos, inclusive esse programa que acabamos de apresentar, certamente vai impactar a vida de muitas pessoas. Com certeza, vamos todos abraçar essa causa e a gente volta a se falar, porque esse é um tema que está sempre vivo na igreja, por isso é um tema que está sempre aqui presente nas nossas discussões. Agradeço aos dois e agradeço também a você que nos acompanhou mais uma vez no Ponto 3. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Tchau, tchau.